Você já percebeu que existem momentos na vida em que Deus coloca você diante da resposta, diante da bênção, mas alguma coisa bloqueia o caminho? Você ora, busca, acredita, mas encontra uma porta fechada, uma barreira. E o pior, não é só a dificuldade. É aquela sensação de que talvez você tenha chegado tarde demais. Olha, é exatamente sobre isso que fala a história de Marcos, capítulo 2. A Bíblia diz que 4 homens, eles levaram um paralítico até Jesus. Eles sabiam onde estava o milagre, mas quando chegaram lá, encontraram o caminho bloqueado. Não havia espaço nem na porta. Naquele momento, eles poderiam ter pensado: não era para ser. Deus fechou o caminho. Não é vontade de Deus. Vamos voltar. Mas, olha, existe uma diferença muito grande entre quem apenas deseja um milagre e quem está decidida a viver o milagre. Aqueles homens, eles entenderam algo poderoso. Um obstáculo não significa que Deus disse não. Às vezes é apenas um teste da sua fé, da sua perseverança. Talvez hoje seja exatamente isso que está acontecendo com você. Você chegou perto da promessa, mas aí apareceu uma dificuldade inesperada, uma barreira, uma demora, um bloqueio emocional, financeiro, espiritual. E aí o inimigo coloca na sua cabeça o seguinte: se fosse de Deus, ia ser fácil. Mas a fé verdadeira, ela não funciona assim. A fé verdadeira, ela não para diante das barreiras. Ela procura outro caminho. Aqueles homens olharam para a multidão, olharam para a porta fechada e decidiram fazer algo que ninguém esperava. Eles subiram pelo telhado. Isso é poderoso, povo de Deus. Isso é tremendo, porque pessoas sem fé enxergam limites, mas pessoas cheias de fé enxergam possibilidades. Enquanto uns voltariam para casa frustrados, eles dizem: se não dá pela porta, eu vou pelo telhado. Talvez o nosso Deus, ele trouxe você até aqui para que você pudesse ouvir essa palavra e despertar essa fé dentro de você. Porque tem gente que parou exatamente na porta, parou na primeira decepção, parou no primeiro atraso, parou na primeira resistência. Mas o céu está dizendo hoje para você: ainda existe um caminho. Talvez não seja do jeito que você imaginou. Talvez não seja o tempo que você queria. Mas Deus continua sendo especialista em abrir caminhos impossíveis. E existe outro detalhe profundo nessa história. O paralítico, ele não conseguia andar sozinho. Ele dependia de alguém para carregá-lo. E isso revela uma verdade espiritual muito forte. Há pessoas hoje sobrevivendo por causa da fé de alguém que não desistiu delas. Talvez exista alguém na sua família sem forças, sem esperança, sem direção. E Deus está falando aqui agora, hoje: continue carregando ela, continue intercedendo por ela. Não desista dessa vida, não desista do seu filho, da sua filha, do seu marido, do seu casamento. Porque existe uma fé que não transforma apenas quem crê, transforma também quem está sendo carregado pela oração. Carregue sua família
até Jesus. Hoje eles não podem andar sozinhos, mas amanhã Deus fará que eles se tornem testemunhas vivas. O mais impressionante acontece quando eles descem aquele homem diante de Jesus, porque eles chegaram buscando uma cura física, mas Jesus fez muito mais do que eles esperavam. Antes de Jesus curar o corpo, Jesus cura a alma. Jesus perdoa os pecados daquele rapaz, restaura o interior, o emocional daquele homem. Isso mostra, povo de Deus, que quando alguém persevera até romper os limites, os obstáculos, Deus não entrega apenas o que ele pediu, ele entrega algo ainda maior. Porque Deus conhece dores que ninguém vê, feridas escondidas, cansaços silenciosos. E talvez você esteja orando por uma área específica, mas Deus está preparando uma restauração completa. Deus está preparando algo que você nem imagina, nem pediu, mas Ele está fazendo. Por isso eu peço a você, não desista agora. Não pare na dificuldade. Não interprete a resistência como abandono de Deus. A porta pode até estar fechada, mas o telhado ainda está aberto. O caminho do milagre ainda existe. A resposta ainda existe. A promessa ainda continua de pé. Hoje é dia de levantar a cabeça e declarar: eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou até Jesus, custe o que custar. Eu profetizo hoje, meu povo, eu declaro hoje, em nome de Jesus, que todo bloqueio seja quebrado da sua vida, toda resistência caia por terra, todo caminho fechado se abra agora pelo poder do nosso Deus, e que aquilo que você estava carregando em oração, seja um sonho, seja uma promessa ou alguém que você ama, vai se tornar um milagre. Olha, deixa eu orar por você, deixa eu clamar a Deus por você. Eu só quero que você escreva aqui nos comentários o que você quer carregar e colocar diante de Jesus. É um filho? Uma filha? É uma causa? É o marido? É um diagnóstico? Escreva aqui nos comentários e coloque aos pés de Jesus. Deixa eu orar. Pai, colocamos diante do Senhor agora esta causa impossível, essa situação. Senhor, não deixa eu terminar esse vídeo, essa oração e este problema permanecer. Senhor, como o Senhor fez com aqueles homens e aquele paralítico, faz hoje. Senhor, eles chegaram carregando um paralítico e voltaram levando um testemunho. Que assim seja. Todo mundo que entrou nesse vídeo trazendo um problema, que saiam dele levando uma resposta, um milagre. Eu peço ao Senhor que o Senhor opere o grande milagre que essa pessoa precisa, em o nome de Jesus. Amém. Creia. Quando eu terminar este vídeo, você vai sair dele levando sua bênção, seu milagre. Se essa palavra, ela falou com você, eu quero pedir para você escrever aqui nos comentários: eu vou pelo telhado. É uma chave profética de determinação de que você não desiste diante de obstáculos. Peço a você, curta, deixe sua curtida aqui para que eu possa ajudar mais pessoas a vencerem seus obstáculos. Compartilhe com pessoas que necessitam, que precisam ser carregadas até Jesus. E se inscreva aqui no canal. E olha, preste atenção, a fé, ela não para diante dos obstáculos. Ela sempre vai achar o caminho. Deus te abençoe.